Olá, eu sou Carlos Orfan e esse é o canal do Sejus, Coletivo de Estudos Espiritismo e Justiça Social. Nós estamos aqui dando continuidade ao estudo do nosso livro Para Entender Kardec, o livro da Dora Encontre. Nós estamos no segundo capítulo. E para falar conosco sobre esse segundo capítulo, que é Os Precursores, nós estamos contando com a participação do nosso companheiro do Sejus, nosso companheiro Patrick Paraense. Tudo bem, Patrick? Tudo bem, Carlos, tudo bem. Te dar aqui um abraço, né? Um abraço a todos os nossos amigos do Sejus, nossos companheiros, que seguem firmes nessa luta por uma espiritualidade emancipadora e progressista, né? Então, esse canal hoje nós sabemos que fala muito para muito além apenas dos nossos irmãos espíritas, e é gratificante toda vez que nós temos a oportunidade de estar aqui, né? E assim, indo direto ao ponto, o que eu posso te afirmar sobre esse livro, que é um livro muito gostoso de se ler, na verdade, muito didático, inclusive, é que eu comentei em off ainda, que esse livro, para entender Kardec, devia ser leitura obrigatória, né? Eu acho que você, ao estudar as obras básicas, deveria ter esse livro como orientador, para nós entendermos justamente o construto histórico, né, que criou as condições para que a obra de Kardec fosse uma obra tão impactante, né? E é uma obra impactante que deve, né, não só merece, ser interpretada da forma correta, né? Mas ser interpretada a partir da emancipação também das nossas consciências, né? Não é olhar para o livro, para as obras básicas como verdade absoluta. Na verdade, a provocação que é feita a partir da ação do decodificador é justamente isso. É o exercício do livre pensar, né? Do agir e da coletividade. Então, agora, isso não foi criado por Kardec, né? Na verdade, Kardec foi um instrumento, né, utilizado pela espiritualidade para que conseguisse organizar, né, esse conhecimento. Então, ele foi muito amparado, na verdade, nós sabemos disso. Acredito que hoje, na medida que vai amadurecendo o estudo da doutrina espírita, nós conseguimos perceber que Kardec ele foi um grande organizador de um conhecimento que vinha sendo passado ao longo de gerações, né? Mas que precisava realmente alguém com a capacidade de síntese, mas uma visão social, filosófica, política, realmente coletivista, uma pessoa que tivesse a ciência como aliada para poder dar um arcabouço teórico organizado naquilo que veio a fundamentar o espiritismo, né? Uma nova proposta de se viver a religiosidade. Mas eu acho que a obra da Dora, ela, nesse capítulo, que é um capítulo introdutório, na verdade, nos primeiros capítulos, ela trata muito dessa base histórica, né? E quando ela fala aqui dos precursores, aí ela cita Conan Doyle, ela cita é, filósofos, inclusive você até citado um pouco isso, mas Cita nós fizemos Comênio, aqui a né? leitura, cita Comênios, entendeu? E você aqui no início, nós estudamos também o Espírito e o Tempo, e você vê um conteúdo muito próximo da elaboração do Herculano Pires, quando tratava da fase pré-histórica, né? Então, acho que a Dora, ela, com a capacidade também pedagógica dela, né, e política também de organização de ideias, eu acho que conseguiu fundamentar bem isso aqui. Inclusive, quando ela expõe aqui que Kardec, ele, por ser um discípulo de Pestalozzi, né, ele utilizava muito do arcabouço teórico de Pestalozzi, adquirido e aprimorado por ele também, para formular suas ideias. Mas a base teórica acerca da sociedade era que nós nos dividíamos antes em três, vamos assim, ele fala em três fases, né? Em três estados: o estado natural, o estado social e o estado moral, né?
Então, na verdade, essa divisão em fases, ela remete muito esse processo, digamos, podemos chamar de pré-espiritismo, né? A visão que as pessoas tinham acerca disso, né, Carlos? Então, que era uma fase mais instintiva, né? Uma fase mais reativa, na verdade, da humanidade, porque você não tinha ainda uma ideia elaborada, né? Você tem ali um processo de visão acerca da importância, não do ecumenismo em si, como a gente pensa hoje, mas da interação entre os povos, né? Antes mesmo até ter citado, antes mesmo até da Organização das próprias Nações Unidas, que deveria ser um órgão para atender a essa necessidade da humanidade, né? Não um órgão burocrático da, da ideologia capitalista, né? Mas mesmo assim cumpre um papel importante de mediador de algumas situações, mas deveria ser algo para muito além disso. Então, na verdade, quando é falado desse instinto natural, fala muito dessa falta de capacidade, né, da população, da humanidade, de compreender-se como um ator, né, de uma coletividade necessária, né, para a nossa sobrevivência. Desculpa, me alonguei demais aí, não. Deixar você Não, falar tranquilo. também um pouquinho. Não, tá indo tranquilo. Ela cita Comênios, né, e a Pansofia, né? É Uhum. isso, né? Ela cita também, Pestalozzi e Rousseau, né? Ela cita esses Ou três seja, como os ela precursores, né? bebe diversas fontes, né, de momentos históricos diferentes. É. E assim, eu acho que nesse livro está bem colocado, né, desculpa que estou um pouco gripado sentindo aqui o clima de São Paulo. Ela cita um pouco, de forma mais didática, esse conceito de pansofia, né? Na verdade é isso, é o conhecimento da humanidade, né? Tudo aquilo que pode e deve ser aproveitado por todas as nações, aquilo que pode promover a interação, né? A inter-relação dos povos, que na verdade é isso, né? O conhecimento ele é um construto de diversas fontes, né? Então, na verdade, quando nós estamos nessa fase ainda mais, o estado mais animal, podemos dizer assim, é aquela fase ainda da necessidade de aprisionar, né? De aprisionar a deidade, né? Aprisionar ou se adonar dela. E isso é contra qualquer visão de uma sociedade mais coletivista, né? Então, eu acho que quando ela, inclusive, ao seguir comentando sobre Pestalozzi, fala do Estado social, na verdade é quando você já começa a ter uma elaboração, né? Quando você começa a ter uma elaboração desse início, digamos, de necessidade que a humanidade vivia de ter relações diplomáticas, né, sociais, políticas, espirituais, né, mas mesmo assim sem ainda vamos tentar usar um termo, sem uma organização, né, podemos dizer assim, de como proceder, né, mas você já tinha ali um processo de observação dessa necessidade. Agora, o mais interessante de falar, como fala que ela cita Comênios, ela fala de Rousseau, de Swedenborg, de vários autores, como eu falei também, de Sir Arthur Conan Doyle, né, que eram cientistas, escritores, mas eram pessoas que viviam a espiritualidade, viviam aquele momento ali de transformações a partir disso e que tinham uma visão sociocultural bem mais próxima da necessidade dessa interação humana, né? Não vamos usar o termo progressista ou socialista, não é disso que nós estamos falando aqui, mas nós estamos falando da necessidade de interação humana, né? Que quando você entende isso como algo obrigatório na construção, não só da nossa espiritualidade, mas do nosso posicionamento, fatalmente você não vai ter uma posição progressista, né? Então, o progressismo ele não é uma propriedade de uma agremiação político-partidária, né? Na verdade, é o fator moral de como tu vives em sociedade.
Então, nós espíritas que acreditamos na lei do trabalho, né, na necessidade do progresso, não tem como você ser espírita e não ser progressista. Então, eu insisto muito nisso com vários companheiros espíritas, né? Porque esse é o dever moral nosso. Então, eu acredito que essa obra, ela forma a base, e acredito que nós vamos, ao longo do desenvolvimento desse estudo, Carlos, nós vamos perceber que houve sim um trabalho da espiritualidade e da sociedade, né, também, de ter formulações que conseguisse fazer com que a compreensão sobre aquilo que Kardec organizou pudesse ter reverberação entre nós. Se não tivesse toda uma base filosófica antes colocada, que nos facilitasse a compreensão e a leitura disso, teria sido letra morta, né? Então, eu creio que aqui ela, inclusive, ela fala muito no aspecto educacional, ela se atém muito aqui nesse capítulo à figura de Pestalozzi, porque creio que ao longo do desenvolvimento da doutrina espírita, essa influência de Pestalozzi no decodificador, ela é pouco explorada, né? Ela é pouco explorada e acredito que é algo proposital, né? Porque a formulação de Pestalozzi é uma formulação, salvaguarda as proporções, vamos lá, para a época seria freiriana, né? Então, era uma formulação, acredito que muito avançada para a sociedade. E ao longo desse processo, né, da influência de Pestalozzi sobre Kardec, sobre a forma que ele desenvolveu a sua metodologia e a sua pedagogia para a difusão do espiritismo, eu acho que isso foi secundarizado. Então, por isso, eu acho que nesse capítulo aqui, ela se apega muito a esse construto da visão humana educacional de Pestalozzi, né? Como isso tem influência, nós podemos perceber acerca da posição de Kardec. E creio, Carlos, assim, que o mais interessante a quem deve fazer a leitura desse capítulo, por isso que outras vezes nós fizemos leitura aqui de capítulos ou comentários, a gente praticamente ia fazendo um resumo, né? Eu acredito que esse vídeo aqui até vai ser um pouco mais curto. Na verdade, que ele deve ser de provocações, né? Para que as pessoas leiam. É muito importante ler e a gente seguir comentando no grupo, porque creio que cada um aqui tem a sua trajetória enquanto ator e atrizes sociais, compreende, na verdade, essa obra vai nos atingir de forma diferente, de acordo com o momento que cada um atravessa, ou a visão do que a gente está passando hoje na sociedade, mas creio que ninguém vai conseguir escapar de um chamado, de um chamamento que essa obra como um todo faz. Eu acho que para entender Kardec, antes de mais nada, não é conseguir compreender a narrativa de Kardec nas obras espíritas, mas sim o manifesto, o posicionamento de Kardec, né? E deixar claro que não foi apenas a inspiração dos espíritos que construíram a força da obra kardecista. Na verdade, tem sim uma carga filosófica, social, humanista, né, no método que Kardec desenvolveu e pensou a difusão da doutrina espírita, e que isso aí tem influência de Rousseau, influência de Comênios, influência de Pestalozzi. Então, creio, Carlos, que nesse início do livro é o que eu posso te falar de forma mais introdutória nesse capítulo, porque os precursores são isso, na verdade, né? É aquilo que veio antes que criou as bases para o que foi construído depois. Então, na verdade, Kardec ele foi um organizador das inteligências, inspirado e amparado pela espiritualidade, né? Um formulador, um intelectual também, um homem de ciência, mas que era o reflexo daquilo que ele tinha consumido, né? Afinal de contas, o leão é feito dos carneiros assimilados, né? Como é que é? O leão é feito dos carneiros que ele assimila, né? Ah, é? De quem que é essa frase? Eu nunca tinha ouvido, não, cara. Nunca tinha ouvido isso. Cara, eu ouvi isso aí de uma professora minha, eu acho que
quinta série. Ah, Então, eu não sei se é de algum filósofo, mas para mim é da professora Dinalva, até hoje. não. Tá certo. Ô, Patrick, nós estamos, felizmente, conseguindo fazer os vídeos mais enxutos para atingir melhor o nosso objetivo. Nós conseguimos fazer isso hoje aqui com você. Eu quero te agradecer muito, tá bom? Pela sua participação, Obrigado. seu esforço, seu empenho em vencer a gripe, né, os problemas Muito técnicos aí forte. de Guarulhos, muita chuva ontem, não conseguimos gravar, deixamos para hoje, né? E também espero que os companheiros e as companheiras do Sejus tenham gostado bastante. Tá bom? Obrigado a você, Patrick. Um abraço. Ótimo. Fica com Eu que Deus. agradeço sempre a oportunidade de estarmos aqui, entendeu? E Tá, joia? quero dar um abraço a todos, né? E um abraço ao presidente Lula. Um abraço ao presidente Lula. Agradecer muito os companheiros e companheiras então, que nos acompanharam. Esse programa foi gravado, né? Seja de dia, de tarde ou de noite. Em qualquer hora você pode encontrar, então, na playlist do nosso canal. Não esqueça de curtir, dar um joinha no vídeo, né? Compartilhar para que a gente possa avançar enquanto canal aí nas redes sociais, tá bom? Um abraço, fiquem com Ok. Um Deus e abraço. até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau.